absorver todas ao mesmo tempo. Não teria sentido, não seria adaptativo. Vamos repetir o teste, mas dessa vez eles sabem que no fundo se passará algo estranho. Conseguirão ver o pinguim? E o que acontecerá então? Então, muito bom. Alguém viu o passe que deram pro pinguim? Sim. Mas agora, uma pergunta. Quantos passes deram? 25. Atenção, senhores. Foram 30 passes. Nossa. Não é possível. Foi muito legal. Mas eu vi o pinguim passar, mas eu jamais poderia contar quantos passes foram. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Nós vimos os pinguins, mas perdemos os números. Agora todos ficaram atentos ao pinguim que passou. Mas ninguém pôde contar a totalidade dos passes feitos pelo time de branco. Por quê? Quando ocorre o fenômeno de cegueira atencional, quando fixamos nossa atenção, quando focamos alguma coisa em particular, o resto do mundo desaparece. Aqui estamos fazendo um experimento extremo de cegueira atencional. Ficamos centrados na instrução que nos deram na ordem para contar os passes de um time de basquete. E tiveram que demonstrar, passando o filme em câmera lenta, para que realmente se convencessem que isso ocorreu. Na vida real, na vida cotidiana. Isso acontece de forma permanente. Quando focamos em alguma coisa, o resto do mundo perde nossa atenção, desaparece. A cegueira atencional foi determinante para conseguir triunfos militares. Distrair a atenção até um lugar para que o exército avançasse por outro foi uma das estratégias mais utilizadas. Tanto que uma das guerras mais famosas da história grega foi uma distração que conseguiu derrubar a poderosa Troia. Em plena guerra contra os troianos, os gregos esconderam seus navios simulando uma retirada. Mas antes, construíram um cavalo gigante de madeira onde ocultaram parte do seu exército e o abandonaram em frente aos muros da cidade. Acredito que o cavalo de Troia foi um dos logros mais inteligentes da história. Porque temos que lembrar que os troianos foram especialistas em cuidar de cavalos. Eles chegam e encontram, depois de uma aparente vitória, uma monumental estrutura de madeira. Evidentemente, eles acreditaram que era uma espécie de presente dos deuses. Então decidiram se apossar do ídolo como troféu e o introduziram na cidade. À noite, os guerreiros dentro do cavalo saíram do seu esconderijo, abriram as portas da cidade e deixaram entrar todo o exército grego que, ultrapassando os muros, aniquilou os troianos. A entrada final permitiu aos gregos acabar com essa guerra que durou muito, que tantas mortes trouxe para eles. A famosa história do cavalo de Troia é um exemplo de como a cegueira atencional é fundamental para executar um embuste. Quando prestamos atenção a uma coisa, perdemos outra. E isso pode ser usado contra nós. Agora vejamos um exemplo mais atual de como isso funciona. Ezequiel é ilusionista e saiu às ruas para comprovar se podemos focar dois pontos diferentes ao mesmo tempo. Olá, conhece a telecinese mais ou menos? Sabe o que é? Um pouco. É quando o mágico dobra as coisas com a mente. Olha, examina essa colher para ver que não tem nada. Primeiro ele fará um truque de mágica para despertar a curiosidade do participante. Se concentra um pouco e olha aqui. Veja como, lentamente, 90 graus. Ele conseguiu prender sua atenção e agora provará se ao focar um objeto, ele perderá de vista o resto. Escolha uma carta e começamos. Aí, certo, pega a carta. Qual é a carta? De boa, pode me mostrar. É um 6 de paus. Então, tá vendo? É um 6, perfeito. 6. Bom, preciso que abaixe um pouco, isso. Agora, preciso que levante o pé um pouco, o tanto que puder. É agora que, aproveitando a distração, ele muda a carta. Levanta o pé e pisa na carta. Não levanta o pé da carta por nada. Faz com os dedos assim, assim. Isso é papel higiênico que eu tô colocando. O mágico incorpora um rolo de papel higiênico que servirá para que o truque tenha um final inesperado. Vai, quero ver. Agora me diz onde tá. Tá em cima ou embaixo? Embaixo. Muito bem, é muito fácil, mas se eu faço assim, agora tá em cima ou embaixo? Embaixo. Muito bem, você acompanhou. Agora se eu assopro, onde tá? Embaixo. Não. Não. Sumiu isso. Não se preocupe, o problema é o tamanho. Eu preciso de uma maior. Vamos fazer, é bem mais fácil.
Agora sim, atenção, onde é que tá a bolinha? Tá em cima ou embaixo? Agora ele fará com que sua vítima focalize um só ponto. O participante presta atenção apenas nas mãos do mágico, sem ver que, na realidade, ele joga as bolas de papel sobre sua cabeça. Em cima ou embaixo? Ah, não pode ser. Para ele, a bola de papel simplesmente desapareceu. Vejamos o que aconteceu com a carta. E o 6 de paus, lembra? Olha aqui, tem uma carta e não é nada menos do que o 6 de paus. 6 de paus. Genial. Mas aqui você tá pisando é o 6 de paus? Eu não tenho nada nas mãos. Aqui sempre houve um as de copas e não um 6 de paus. Vamos fazer o teste com outros participantes. E para. Parei, pega a carta. Tá vendo com clareza a carta? Como é que se chama? Augusto. Preciso que levante o pé, por favor. Cubra. É importante nunca tirar a carta de onde está pisando. Faça assim com os dedos, assim com os dedos, Vanessa. Segure firme e não se mexa, é muito perigoso. Tá em cima e embaixo? Onde tá? Está em cima. É muito fácil. Olha, 1, 2, 3. Onde é que tá a bolinha? Em cima ou embaixo? Nenhum dos dois já desapareceu. 1, 2, 3. Onde é que tá? Em cima ou embaixo? Sumiu. 1 a 1, todos reagem da mesma forma. O truque continua e o objetivo foi demonstrado. A realidade se constrói a partir do que observamos. Ao focalizar um só aspecto, perdemos de vista parte do que ocorre e, portanto, geramos uma nova percepção. Não é uma carta qualquer. Você disse 7 de paus, não é? Tira você mesmo. Agora vira e aí está. 10 de paus. Aqui está o 10 de paus. Muito bem. Agora, espera. Você está em cima do quê? Levanta, mostra para o mundo, para a câmera. É um coringa. Sempre foi um coringa e nada mais do que um coringa. Obrigado. Muito bom. Incrível. No começo, os homens primitivos usavam a capacidade de atenção para sobreviver, caçar seu alimento, proteger-se dos perigos e encontrar uma companheira. Hoje em dia, as mesmas funções persistem e são fundamentais, ainda que utilizadas para outros propósitos. Podemos focalizar algo e certamente vamos render muito mais assim. Se nos centrarmos em fazer um trabalho, em fazer algo que requer uma enorme capacidade de atenção. Essa cegueira ajuda que o realizemos de maneira mais eficiente e em menos tempo. Quem sabe aproveitar ao máximo o poder da distração são os vigaristas. A seguir, veremos como um homem se vale da mudança de atenção para executar uma fraude. Um comprador se aproxima de uma loja, observa diferentes artigos e faz algumas perguntas. Nada de incomum. É mais agradável do que a média dos compradores. Finalmente se decide por um chapéu que custa $15. Como não tem troco, paga com uma nota de 100. Ela aceita o dinheiro e lhe dá o troco exato. Até aqui, uma compra normal. Ao sair da loja, o comprador se lembra que tem trocado e volta, demonstrando muita consideração. Entrega os $85 do troco, mais os 15 da compra. E a vendedora lhe devolve sua nota de 100. Segundos depois, ela se dá conta da armadilha em que caíra. Todas as notas são falsas. A atenção da vendedora estava na nota de maior valor. Por isso recebeu as notas falsificadas sem suspeitar, enquanto agradecia ao ladrão por sua boa vontade. Observe esta imagem. Qual dançarino é menor? Sugestões. A ciência do engano. Observe esta imagem. Qual dançarino é menor? Certamente você pensou que o dançarino da direita é maior do que os demais. No entanto, são todos iguais. A falsa impressão é consequência do efeito criado pelas linhas do fundo.
mas desaparece quando as tiramos. Esse é um dos princípios fundamentais da perspectiva na pintura e no desenho. O sentido do paladar envia estímulos ao cérebro e participa da digestão. Ainda que funcione da mesma forma em todos os seres humanos, a cultura e as experiências pessoais são muito importantes em sua construção. Vejamos se podemos manipular o gosto de crianças e sua repulsa por verduras usando cores e algumas técnicas de marketing. Primeiro, nós lhes damos vegetais cozidos, tal como eles o conhecem. De qual você gostou? Nenhuma, porque me deu nojo e eu não provei. Tem um gosto estranho, ruim. Não gostei de nada. A ideia de que as crianças rejeitam os vegetais é confirmada. Mas o que acontecerá se mudarmos as cores desses alimentos? Conseguiremos mudar as escolhas deles? É deste que eu mais gostei. É deste que eu gostei mais. Eu achei que esse é o mais gostoso. Parece que as crianças encontraram diferentes sabores. No entanto, a única coisa que fizemos foi mudar a aparência. As cores divertidas disfarçam o conhecido e o tornam mais amigável. Mas as verduras continuam sendo verduras. Os estudos das neurociências indicam claramente que se nós mudarmos certas cores, pode-se inclusive interpretar de forma diferente o sabor, o aroma e a experiência. Com as cores estridentes, levamos os vegetais a um âmbito lúdico, que é onde as crianças se sentem mais seguras. Mas só as cores dos alimentos podem sugestioná-los? Agora vamos lhes dar as mesmas batatas fritas servidas de 3 maneiras diferentes. Em um prato, em um cone comum e na famosa caixinha vermelha. Por que eles escolhem a caixa vermelha? De qual vocês gostaram mais? Dessas. Eles a escolhem porque a conhecem e sabem que lhes agrada. As crianças estão acostumadas a ver nos comerciais todo esse tipo de programação que faz que as batatas devem vir nas caixinhas e que são deliciosas, conforme viram e como as anunciaram e promoveram. Por isso a cor vermelha desperta a fome. Vimos que podemos influenciar o paladar segundo as diferentes opções que nos apresentam. As desconhecidas nos incomodam e por isso tendemos a preferir o conhecido, que nos faz sentir mais seguros. Os seres humanos se agrupam por semelhanças, que servem para reforçar nossa estima, nos diferenciar e discriminar positiva ou negativamente outras pessoas ou grupos. Esse fenômeno pode influir sobre nossas decisões sem que notemos? Para responder essa pergunta, buscamos a cumplicidade de uma agência de empregos que tem anúncios de várias vagas. Os perfis solicitados são muito diferentes entre si. Um analista administrativo, uma pessoa para manutenção e um motoboy. Contamos com 3 cúmplices que representam o estereótipo de cada trabalhador e os situamos de modo a que fiquem separados. Agora, observaremos onde sentam os convocados à medida que vão chegando. E escolhe um lugar da recepção onde parece se sentir confortável. A segunda vítima veio pela vaga de motoboy. Por favor, preencha o formulário e sente onde quiser. Ele não hesitou nem um instante em ficar perto do seu par. Parece que isso gera confiança e que eles se ajudam mutuamente. Surge a primeira candidata ao emprego de manutenção. Oi, boa tarde. Eu vou pedir, por favor, que preencha o formulário e pode sentar. Contra todas as expectativas, a administradora se sentou perto do pessoal da manutenção. Agora se levanta para pegar uma caneta. Claro, pode usar. Voltará ao seu lugar? Parece que não. Continuam chegando candidatos.
Quando se sentem identificados, interagem e adquirem comportamentos de grupo. Normalmente as pessoas demoram 7 segundos para causar boa ou má impressão. Se eu vejo que suas características são positivas para mim, se fala como eu gosto que fale, se veste como eu gosto que se vista, tudo isso forma então uma ideia, uma preconcepção do que a pessoa é, como deve atuar, a sua personalidade, isso que é um preconceito. Chega mais uma administradora, mas prefere ficar separada junto a seus pares a se sentar no único lugar vazio. Em poucos minutos, pudemos observar como cada grupo se ordenou por si mesmo, induzidos apenas pela presença dos nossos cúmplices. Por que agiram dessa maneira? O pertencimento a um grupo nos dá segurança e melhora nossa capacidade de atuar. Existem grandes acontecimentos históricos que exemplificam o que se pode alcançar justamente porque os protagonistas se agruparam por um objetivo em comum. Se Bolívar, O'Higgins e San Martín não tivessem se identificado em um mesmo grupo, a história da América do Sul poderia ter sido diferente. Eles pertenciam à loja maçônica Lautaro, que tinha como objetivo libertar a América colonial do Império Espanhol. Um grupo que dizia pensar a Constituição já sem a coroa. A Espanha nos deixou. Vamos pensá-la para a América. Antes nos governos. Nas Províncias Unidas do Sul, os integrantes do grupo levaram a cabo o Plano Continental de José de San Martín. Declarar a independência, criar um exército para cruzar os Andes e, ao lado de Bernardo O'Higgins, libertar o Chile e depois o Peru. Enquanto isso, Simão Bolívar, a outra peça-chave do Grupo Lautaro, libertava a Venezuela, o Panamá, a Colômbia e o Equador. A América, então, se converteu numa espécie também de pandemia identitária. Criar uma identidade em oposição ao que eram construir o conceito de americano. Em 1824, eles concluíram o plano, quando conseguiram libertar o interior do Peru e a Bolívia, que eram os territórios que faltavam. O Grupo Lautaro serviu então como um espaço de planificação e pertencimento para todos os homens que não teriam podido obter isso sozinhos. Ser parte de um grupo lhes trouxe a segurança necessária para que realizassem seus planos de maneira concreta. Observe esta imagem com um só olho durante 10 segundos. Pode ver como desaparece a mancha cinza que rodeia o ponto preto? Por que isso acontece? Sugestões. A ciência do engano. Observe esta imagem com um só olho durante 10 segundos. Pode ver como desaparece a mancha cinza que rodeia o ponto preto? Isso ocorre porque o olho necessita de variações de forma e de luminosidade mais intensas do que as apresentadas pela mancha, e por isso nós a vemos desaparecer. A mente é muito poderosa, mas pode ser manipulada de várias maneiras. A seguinte câmera oculta nos permitirá comprovar como nossas reações podem ser dirigidas. Costumamos acreditar que diante de uma situação de injustiça nós nos envolveremos. Mas será que é realmente assim? Nesse bar está nossa vítima, que passa alguns bons momentos com seus amigos. Nosso cúmplice entra em cena. Todos serão testemunhas de um roubo que foi planejado para ver como reagem as vítimas. Somente elas ignoram que se trata de uma farsa. Agirão para evitar o roubo? Escuta, eu quero uma cerveja, mas eu não Você viu duas sei... pessoas que estavam sentadas aqui na mesa agora há pouco? Não vi. Por quê? Eles não deixaram dinheiro aqui em cima da mesa? Não? Desculpa, Não sei. vocês viram duas pessoas que estavam sentadas aqui nessa mesa? Não. Não vimos nada.
cá, você não viu nada mesmo? Todos observaram a situação. Como os cúmplices não reagiram, a vítima também não. Por quê? O efeito em questão ocorre quando, em vez de atuar, todos participam juntos e ficam contemplando a cena, esperando que o outro faça alguma coisa. Quanto mais gente, menos pessoas se envolvem para ajudar alguém. Isso foi totalmente estudado. É um processo de conduta social que os seres humanos possuem. Vejamos se todas as vítimas reagem do mesmo modo diante do delito. Parecem ter notado o que aconteceu. Estão incomodados, mas seus acompanhantes continuam falando com naturalidade. O que aconteceu? Eu acho que não pagaram a conta. Não pagaram? Meu Deus. Não sei. Com licença, vocês não viram se eles pagaram ou não? Não faço ideia. Não faz ideia? Nenhuma. Evidentemente, o contexto os condiciona e eles não agem. Em princípio, se nós vemos um assalto, não queremos nos envolver diretamente. Quando vemos que alguém se envolve, então, num segundo momento, podemos nos envolver. Geralmente, diante desse tipo de situação, os espectadores observam as reações dos demais para decidir se é necessário intervir. Um fator social implica claramente que, de um ponto de vista, digamos, imediato, o ser humano se distancia mais e se envolve menos. Existem muitos exemplos da influência do efeito espectador ao longo da história. A Grande Depressão é um deles. Antes da queda da Bolsa de Wall Street, os envolvidos podiam ter feito algo para evitar a quebra. Mas, como todos esperaram que outra pessoa agisse, ninguém o fez. A crise é provocada por uma bolha de excessiva confiança na valorização das ações que vai bem mais além do seu limite natural e lógico. Uma das causas dessa quebra está relacionada com a deterioração do intercâmbio econômico entre a Europa e os Estados Unidos. O verdadeiro problema começou quando a Europa restabeleceu o seu próprio sistema de autoabastecimento. Nesse momento é quando os Estados Unidos tinham um problema porque não podiam deter a produção. Não podiam, talvez, deixar de passar a crença de que sua economia era uma economia triunfante. E no momento em que acreditaram que a economia era triunfante,